Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é blasfêmia contra o Espírito Santo, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 8 de novembro de 1970. Estamos estudando, no ponto em exame, os versículos 31 e 32 do Evangelho segundo Mateus, 28 e 29 segundo Marcos, 10 segundo Lucas. O que mais nos prende a atenção é esta afirmativa de Jesus: todos os pecados e blasfêmias serão perdoados aos homens, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não será. O que alguém disser contra o Filho do Homem se lhe é perdoado, mas não terá perdão, nem neste século, nem no futuro, o que alguém disser contra o Espírito Santo. Como interpreta essas palavras o Espírito da Verdade? Por essa forma, Jesus patenteava em primeiro lugar a diferença que há entre ele, não obstante a sua essência superior, sua origem e sua posição espirituais, e o Senhor onipotente, Criador do universo. Já sabeis que, no entender dos judeus, o Espírito Santo era a inteligência mesma de Deus, falando, pois, aqueles homens da blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus se referia à blasfêmia contra o Pai Celestial, Senhor de todos os mundos. Consiste a blasfêmia em negar a Deus, em acusar de injustiça ou erro aquele que é todo o amor, toda a ciência e toda a justiça, em suma, a verdade absoluta. Qual o crime que se pode comparar a esse? A blasfêmia contra Deus não constitui a maior ofensa que se lhe possa fazer? Se numa família os filhos se revoltam contra o irmão mais velho, ainda que este represente o pai, cometerão falta menor do que se insultarem e injuriarem o próprio pai. Ora, a mesma relação no que diz respeito ao Cristo podeis estabelecer, lembrando-vos de que ele personifica a moral divina que pregou
mais por exemplos do que por palavras. Quanto àquela ameaça de penas eternas, feita pelo Mestre, não existe. Para os hebreus, de acordo com os seus preconceitos, escrituras e tradições, os termos eternidade, na eternidade, eterno e eternamente tinham dois sentidos, podiam ser tomados em duas acepções diversas. No sentido absoluto, quando empregados relativamente a Deus, designavam a eternidade propriamente dita. No sentido relativo, quando empregados com relação aos homens, designavam uma duração imensa, mas, por maior que fosse, limitada, condicionada a ter fim. Basta verificar estas passagens do Velho Testamento. Êxodo, capítulo 15, versículo 18. O Senhor reinará para todo sempre. Miqueias, capítulo 4, versículo 5. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas, quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Esdras, capítulo 10, versículo 3. Segundo o conselho do Senhor e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, tudo seja feito segundo a lei. Josué, capítulo 14, versículo 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Isaías, capítulo 57, versículos 15 e 16. Porque assim diz o Altíssimo, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas também moro com o contrito e abatido de espírito, pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o espírito definharia diante de mim, e se extinguiria o fôlego da vida que eu criei. Proferindo aquelas palavras dos versículos 31 e 32 de Mateus, 28 e 29 de Marcos, 10 de Lucas, que só a nova revelação poderia explicar umas pelas outras, tornando-as perfeitamente reunidas, todas compreensíveis em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. O Cristo entregava às interpretações humanas o conjunto delas, e os homens as interpretaram falsamente, dando ao vocábulo eternidade, sentido absoluto, quando Jesus o empregara em sentido relativo. Não compreenderam que no pensamento do Mestre se tratava de uma eternidade relativa, de mais de um século, de mais do que o século vindouro, modo pelo qual objetivava ele dar uma ideia da extensão do castigo, da sua duração imensa, qualquer que fosse a palavra dita contra Deus, na intenção de negá-lo, de o acusar de erro ou de injustiça. Entretanto, não censureis
os que erroneamente interpretaram as palavras de Jesus. Realmente, tudo tem sua razão de ser. As falsas interpretações humanas, causadas pelo estado das inteligências, pelas necessidades da época e dos tempos que se seguiriam, serviram àquele tempo e prepararam o caminho da nova revelação.